Ok. Bom dia, meus amigos, irmãos. Estamos aqui hoje na Maria Modesto Cravo para transmitir mais uma vez a nossa palestra e os nossos conhecimentos, com a graça e a bênção divina. Sejam bem-vindos. Primeiramente, a nossa mensagem. Lorival Lopes, Semente de Felicidade. 147. Convença-se do poder de Deus. É o poder que transforma, corrige, renova e mantém sempre bela a vida. Opera no seu íntimo mediante os pensamentos de amor. É infinito. Procure-o. Reconhecendo o poder de Deus, você abre as portas à sua vibração e à sua bênção. E pode operar grandes feitos. Encontre-o. Descobrir o infinito poder de Deus é se preparar para a vida abundante. Vamos agora fazer a nossa prece. Elevamos nossos pensamentos ao nosso Pai e ao vosso Filho, o Mestre Jesus. Pedimos a eles, primeiramente, agradecer pela vida, por esse momento que estamos aqui hoje, juntamente com nossos irmãos, presencial e online. Que o Mestre Jesus esteja nas casas de todos os nossos irmãos, nos seus lares, aqui nesse momento, juntamente com os mentores dessa casa, Maria Modesto Cravo, para que possamos ter o discernimento, o amor, para compreender na palestra de hoje, nos ensinamentos que vai vir a nós, colocar em prática. Pedimos a esse Mestre Jesus, governador da terra, que olhe por todos os nossos irmãos nesse momento tão difícil, muitas vezes em dificuldade, que olhe pelo nosso planeta, que observe nossos irmãos enfermos de corpo e de alma, que estão nos hospitais, nos lares, em qualquer parte do nosso planeta, e que aonde houver guerra, que o vosso Senhor leve a paz, o amor e a proteção divina. Olhar também pelos nossos irmãos, que a cada segundo no nosso planeta, vossos filhos muitas vezes voltam para o plano espiritual, que tenha eles um momento de amor, que tenha eles a fé inabalada para poder prosseguir em nossa missão, pois nada acaba, tudo se transforma, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Alô, alô? Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, meus amigos, que os fluidos da espiritualidade superior possam cair nas nossas mentes e principalmente nos nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo, relativo à obsessão e desobsessão, E nós trouxemos aqui uma passagem do Novo Testamento, do Haroldo Dutra Dias, traduzido pelo Haroldo, que diz o seguinte aqui, ó. O endemoninhado epilético. Conhece essa passagem? Nós estamos falando de Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29. Dirigindo-se aos outros discípulos, quer dizer, Jesus, com Pedro, João e Tiago Maior, estavam no Monte da Transfiguração, onde Jesus se transfigurou e conversou e dialogou com Moisés e Elias. Então eles estavam, os quatro, descendo do monte, Jesus, Pedro, João e Tiago Maior, ao encontro dos outros discípulos. E viram uma numerosa turba ao redor deles. Sempre que fala uma numerosa turba, nós temos que lembrar que uma quantidade de pessoas nas quais consta
no Novo Testamento são as passagens de distribuição de pães e peixes, que em uma tinham 4.000 homens e na outra tinham 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, né? Então, provavelmente, essa numerosa turba, quando eles desceram do monte, deveria ser mais ou menos nessa quantidade, né? Então, eles vinham ao encontro dos discípulos e viram uma numerosa turba. E os escribas debatiam com eles. Os escribas, quer dizer, vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, introdução. Quem são os escribas? De uma forma direta, são os doutores da lei. Os que ensinavam a lei, o Antigo Testamento, ao povo, né? E eles debatiam com os apóstolos. Já não há um processo obsessivo, por consequência, entre os apóstolos e os escribas? Já. E essa passagem é do demoniado epilético. Ora, quem está num processo obsessivo vai conseguir curar alguém? Quer dizer, um pai vem trazer o seu filho que tem epilepsia para os apóstolos possam realizar a cura dele. Mas eles estão num debate. Eles estão num processo obsessivo, né? Já diminui bem a possibilidade de realizar a cura. É uma influência do meio. Tem também uma multidão. Se há essa multidão de 5.000, 4.000 só de homens, imagina quantos não são no plano espiritual. Considerando aquela época, né? Qual era o grau de obsessão naquelas pessoas. Porque diz o livro Mecanismo da Mediunidade que automaticamente nós estamos vinculados. Automaticamente, eu vou falar literalmente o que está escrito. Automaticamente nós estamos vinculados a todos os encarnados e desencarnados que pensam como nós. E mais estreita é essa união, quanto mais comungamos da mesma psicosfera espiritual, da mesma atmosfera mental, independentemente da distância. Está dando para entender tudo que eu estou falando aí? Então vejam, né? Aí cai no livro dos médiuns. Qual é a influência do meio? Porque nós estamos no meio. Cada um de nós contribui de forma positiva ou de forma negativa para que flua o ensino dos espíritos superiores para todos nós, principalmente para mim, que tenho que ouvir primeiro que todos vocês. Deu para entender bem? Diz o livro dos médiuns. Cada um dos espíritos, desencarnados ou encarnados, presentes próximo ao médico, contribui para o mal ou para o bem. Então vamos lá. Então debatiam com eles, já estavam no processo obsessivo. Vendo-o, imediatamente toda a turba ficou pasma, ficou admirada. Só aí já não há um processo de desobsessão em algum grau? Sim, porque eles mudaram o interior, ficaram pasmos. Está dando para entender a coisa? Já se desvincularam de um grau dos seus obsessores. E correndo, olha o que fizeram, correndo para ele, saudavam. Imagina uma multidão correndo em direção a Jesus. Tem que inferir, tentar imaginar a cena da multidão correndo para Jesus e saudando-o. Perguntou-lhe Jesus: que debateis entre vós? Alguém da turba lhe respondeu. Uma pessoa da multidão respondeu: mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que tem um espírito mudo, e onde quer que o subjugue, convulsiona-o, ele espuma e rilha os dentes e definha-se. Ora, ele está num caso de epilepsia, né? Com toda a sintomatologia da epilepsia, a fase tônica e a fase clônica. A fase tônica, os músculos ficam enrijecidos, os braços ficam como que galhos retorcidos, né? Rilha os dentes, cabeça voltada
boca voltada para trás, olhos em reviravolta nas órbitas, e depois a face clônica. É essa parte que ele define-se, quer dizer, ele amolece, tem uma respiração entrecortada, a vermelhidão volta, e ele relaxa os esfíncteres do corpo, e define-se. Disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não foram capazes. Em resposta, dizia ele: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o para mim, o rapaz, né? O rapaz obsidiado. E o trouxeram para ele. Ao vê-lo, o espírito imediatamente o atormentou. Primeira pergunta. Ora, ele está diante de Jesus, o governador da terra. E Jesus permite que ele manifeste o processo de epilepsia diante dele. Ele é o nosso Cristo. E ao vê-lo, né? Ao vê-lo, o Espírito imediatamente o atormentou. Caindo sobre a terra, rolava espumando. Primeira pergunta. Na frente de Jesus ocorreu o processo de epilepsia. Por que razão? Já se perguntaram sobre isso, lendo essa passagem? Né? Diante dele. Continuando. E Jesus parece estar tranquilo. Né? Tudo bem, ele não alterou o mínimo do seu acontecimento diante do processo epilético. Não alterou nada do seu interior. Ele perguntou ao pai: há quanto tempo isso lhe acontece? Quer dizer, vamos numa linguagem mais popular, deixou a coisa rolar. Deixou a coisa rolar. E outra pergunta. Ora, ele não é o nosso governador? Ele não conhece o nome e a história de cada um de nós? Diz Chico Xavier que ele é a luz do princípio, né? E nas suas mãos se encontra o destino do mundo. Ele conhece cada um de nós. Por que ele não sabia quanto tempo isso acontecia? Por que ele está perguntando isso? Sim, certo? Já pararam para pensar isso? Vamos seguir. Disse-lhe, desde a infância, muitas vezes o lançou, tanto ao fogo quanto na água, para o destruir. O processo epilético dele não é brincadeira. Né? Ele tem um ataque de epilepsia, é uma epilepsia com toda a sintomatologia completa, e ele é tão grave a epilepsia que ocorre principalmente quando ele tem o risco de, tendo o ataque epilético, ele possa morrer. Entendeu? Porque o espírito quer matá-lo, afogado ou queimado. Né? Afogado ou queimado. Mas se podes algo, socorre-nos. Compadece-te de nós. Primeira coisa, qual era o grau de fé desse pai? Vamos comparar, né? Vamos comparar esse pai com o grau de fé do centurião que desejou curar o seu servo. O que o centurião faz? O centurião emite um grupo de sacerdotes para ir ao encontro de Jesus, pedindo que os sacerdotes tragam Jesus até a casa dele para curar o servo. Né? Aí depois o centurião não foi ao encontro de Jesus, porque ele não se julgava digno de encontrar Jesus. Então Jesus está vindo com os sacerdotes. Estamos falando da passagem da cura do servo, do centurião. E Jesus está vindo com os sacerdotes e ele se arrepende.
centurião se arrepende. Ele disse, eu não posso encontrá-lo lá, também não posso encontrá-lo cá. Ele vai vir na minha casa, eu também não sou digno de recebê-lo na minha casa. Eu não sou digno de encontrá-lo. Ele manda alguns amigos. Faz o seguinte, pede para ele dizer só uma palavra para curá-lo, que eu sei que ele vai ser curado à distância. Percebeu o grau de fé do centurião? E esse pai aqui está num grau de fé menor. Se podes algo, socorre-nos. Compadece-te de nós. Disse-lhe Jesus, se o podes, fez outra pergunta. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Aí, vou dar uma deixa aqui. A questão aqui que a gente tem que observar quando lê um texto desse é mais a emoção que está passando por detrás dos personagens. É a emoção que está passando por detrás. Imediatamente, depois que Jesus, né? Se podes algo, não, se o podes, perguntou Jesus para ele. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Imediatamente, gritando, o pai da criancinha dizia, eu creio. Então vamos dar uma deixa aqui, né? Vamos dar uma deixa aqui. Esse pai foi levado a, digamos assim, a botar a fé que ele tinha dele avançar ou não avançar com aquela fé. Chegou numa posição máxima em que ou ele não acreditaria e não receberia o auxílio do seu filho, ou ele explodia de emoção para frente na crença de que Jesus poderia curar o filho dele. Deu para entender? O grau de emotividade, ele próprio estava vencendo um processo obsessivo, o pai. Porque o próprio desânimo é uma falta nossa. E toda espécie de falta nossa tem algum vínculo obsessivo. É Paulo que diz no Evangelho segundo o Espiritismo que o desânimo é uma falta. E a gente acrescenta que toda espécie de falta vinculada a um desânimo de caminhar já é um vínculo obsessivo. Naturalmente, está claro pelo que a gente falou a respeito há pouco do que trata o livro Mecanismos da Mediunidade, que nós estamos todos vinculados ao que pensam como nós, né? Em grau maior, se há uma comunhão maior de pensamentos. Então, o próprio pai tinha que vencer aquele desânimo, né? Vencer todo aquele desânimo, né? Deu para entender aí a coisa? Para ele próprio sair do processo obsessivo no qual ele próprio se encontrava. Dizia, eu creio, mas ainda balança. Socorre minha falta de fé. Jesus tranquilo. E vendo que a turba se aglomerava, quer dizer, chegava ainda mais perto, meu Deus, deveria ser uma quantia muito grande de pessoas. Jesus esperando a turba se aproximar. Repreendeu o espírito impuro, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, e não mais entre neles. Livro No Mundo Maior. Há um processo obsessivo de 20 anos, porque um jovem matou uma pessoa de mais idade. Eles tinham uma relação trabalhista, em que esse jovem, desde criancinha, e também no processo juvenil, trabalhava para esse senhor, né? Chegando na maturidade, esse jovem, ele quis o acerto de contas com esse senhor de idade, né?
Ele queria que pagasse tudo que foi trabalhado desde a infância e juventude até aquele momento atual. E o senhor de idade não. Não, eu te deixo em boas condições, mas eu também cuidei de você como filho, eu não vou te dar um vintém com relação ao passado. Instalado o conflito obsessivo entre eles, o mais jovem, no momento de rompante de raiva, mata aquele senhor e passa 20 anos num processo obsessivo. Depois a gente vai explicar o detalhe mental dos 3 andares do cérebro, qual a característica do processo obsessivo em cada um desses andares. Mas vamos resumir aqui. Em 4 dias, ele chegou a ficar hospitalizado, o obsidiado, mas o obsessor também entrou no hospital. Mas o processo obsessivo vai ser curado em 4 dias. Calderaro com André Luiz auxiliam a ambos durante 3 dias. No 4º dia, Calderaro dá um passe no obsidiado, que se chamava Pedro. Ele deixa o corpo e começa a digladiar com o seu obsessor, né? O Camilo. Aí Calderaro está de braços cruzados. E André Luiz estranha. Mas você não vai fazer nada? Você não vai fazer nada? Não vai dizer algumas palavras para eles, né, se arrependerem, se acomodarem os corações? Não. Não, porque nós iríamos falar em vão. Aqui nós iríamos falar em vão. Porque nós somos espíritos, André Luiz e Calderaro, alguns espíritos de algum conhecimento superior. Mas o conhecimento age por fora. Só o amor age por dentro. E nós estamos à espera de Cipriana, que tem um amor muito superior ao nosso. Ela realmente os sente como se fossem irmãos ou filhos. E o tratamento que ela aplicar a eles, a oração que ela realizar, vai ter solução num processo obsessivo de 20 anos. Então eu fico perguntando a mim mesmo aqui, qual era o grau de amor de Jesus para, dizendo as frases, eu te ordeno. Como é possível ordenar, mas falando com uma infinitude de amor, de forma que o processo obsessivo tivesse fim? Porque não pode falar só com conhecimento. Percebe? Muitas mulheres aqui são bem mais evoluídas do que qualquer falador, do que qualquer um que tem algum grauzinho de conhecimento. Porque o amor, por isso que a questão 658 do Livro dos Espíritos vai dizer: a oração que agrada a Deus é a proveniente do coração. Imagino eu, se Calderaro fizesse uma prece, faço a inferência de que uma luz na cabeça dele fica desse tamanho, mas ele tem algum amor, mas a luz do centro coronário dele é menor que o da Cipriana. Deu para entender a coisa? Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, não mais entre nele. Gritando e contorcendo-se, muito, saiu. O processo obsessivo vinculado às 3 regiões cerebrais é a seguinte:
Nós temos o cérebro dividido em 3 partes, né? Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. No primeiro andar é o instinto, é algo que é automatizado, é algo automático, são os nossos hábitos. No segundo andar, nós temos as coisas do dia a dia, as tarefas comuns, o que fazemos com alguma vontade, algum esforço. No terceiro andar, nós temos a parte moral, aquela vontade de nos tornarmos cada vez melhores, né? Na escala de evolução espiritual. Se há um processo obsessivo que nos vincule ao terceiro andar, nós estamos como na prática da fé sem obras, naquela vida contemplativa. Se estamos com um processo obsessivo na segunda fase, no segundo andar do cérebro, nós trabalhamos de uma forma atabalhoada, de uma forma atrapalhada. E algumas atividades nós realizamos de forma mecanizada, né? Se estamos no instinto, no primeiro andar, nem trabalho a gente consegue fazer. Como no livro No Mundo Maior, Pedro, o obsidiado por Camilo, caiu do terceiro andar para o segundo. Começou a trabalhar todo descoordenado. Depois caiu para o primeiro andar, em que um odiava o outro, odiavam a vida e nenhum fazia nada, numa pura perda de tempo. Sem dúvida, esse espírito aqui, ele estava no primeiro andar. Ele era o espírito obsessor, como alguém tivesse... O primeiro andar é o subconsciente, consciente e o superconsciente, né? Ele estava no subconsciente, agindo de uma forma algo animalesca, como se fosse uma fera, né? Por isso ele grita, ele se contorce. Mas Jesus quer equilibrá-lo, não só, né? Todo o perispírito dele. Então ele dá um grito, contorce muito e saiu. Saiu e é atendido. Não vai ser deixado assim, vai para uma colônia espiritual receber atendimento, né? Mas Jesus, agarrando sua mão, o ergueu e ele se levantou, né? Ah, não, eu pulei uma parte aqui. Mas saiu e a criança se tornou como morto, né? A ponto de muitos dizerem que morreu. Ele também dorme. Jesus aplicou neles, como no livro Nos Domínios da Mediunidade, fluidos anestesiantes, que levou ambos a relaxar, a dormir. E na realidade entrou ali ele então no estado de sono reparador, que posteriormente ele iria levantar. Jesus o ergueu, né? Jesus o levantou, curando seu perispírito, curando o corpo físico, o deixando são para o exercício da vida, com a responsabilidade, com o livre-arbítrio de bem caminhar e não cair nas causas que levaram ele ao processo obsessivo, né? Quando entrou em casa, seus discípulos o interrogavam em particular. Por que nós não podemos expulsá-lo? Disse-lhe Jesus, este gênero de espírito, alguém que está com um processo obsessivo no primeiro andar do cérebro, agindo de alguma forma algo animalesca, né? Só agindo por instinto, sem nem aplicar o raciocínio e alguma espécie de trabalho, né? Quando entrou, seus discípulos interrogaram em particular, por que nós não podemos expulsá-lo? Este gênero de espírito de nenhum modo pode sair, senão com oração. Mas não é oração do conhecimento. Oração do conhecimento é do calderaro, que ele já previamente sabendo que a oração dele não tem efeito, ele não fala nada para os espíritos que estão brigando um com o outro. Então não é oração de conhecimento. Questão 658 do Livro dos Espíritos. A oração que agrada a Deus é a proveniente do coração. Essa é a oração
que gera um efeito salutar, né? Na nossa família, no grupo em que estamos, no trabalho. Né? É essa oração que gera efeito. Agora vamos voltar à nossa pergunta. Jesus perguntou para ele: há quanto tempo isso lhe acontece? Ora, não sabia? É claro que ele sabia. É claro que Jesus sabia. Mas também nós podemos fazer a seguinte pergunta: por que Jesus realizava perguntas? E não só essa pergunta, mas todas as perguntas. Porque só aqui tem mais, ó. Que debateis entre vós? Né? Até quando vos suportarei? Ele sabe tudo isso. Deu para entender, gente? Não é a questão de uma pergunta, são de todas. É que ele está num processo educativo. Diz o livro A Caminho da Luz que Sócrates, os ensinos de Sócrates, eram assemelhados aos ensinos de Jesus. E que Sócrates faz, se não dialogar através de perguntas? E que Jesus está fazendo aqui é o processo de ensino. Ele leva ao pai aquele ponto emotivo máximo de dizer: ou você vem ou não vem. Ele quer testar a fé. Os apóstolos juntos não curaram. Os apóstolos todos, menos os 3, né? Menos os 3. Não curaram. O caso é grave. Já sofreu, já quase morreu várias vezes. O caso é grave. E Jesus pergunta, né? Desde quando isso acontece? Pelo amor de Deus, levou o pai àquele grau máximo de emotividade. Agora tu te livra do processo obsessivo, dando a ele o livre-arbítrio dele avançar ou não, dele se libertar das suas amarras obsessivas. O próprio pai. Deu para entender? E ele grita, e ele quer essa liberdade. Ali o processo obsessivo do pai também já diminuiu significativamente, né? Agora tinha uma outra coisa. Ah, sim, né? E por que o processo epilético em si ocorreu integralmente na frente de Jesus? Tem aquela passagem de João, capítulo 9, em que o cego de nascença, em que os apóstolos perguntam a Jesus sobre o cego de nascença, se ele é cego por causa dele próprio ou por causa dos seus pais. Nenhuma coisa, nem outra. Nenhuma coisa, nem outra. É para que as manifestações divinas se ocorram por intermédio dele. Então, também esse caso. Porque imagina se não tem caso de epilepsia nenhuma. Ali naquele momento. Qual seria o testemunho da manifestação divina se não ocorreu nada? Se não apareceu a doença para aquela quantia de pessoas que estavam em volta dessa chance de curar e levar fé, né? Que existe um Deus que cuida de nós, que enviou aquele Filho para nós. Se não ocorre toda a fenomenologia, toda a sintomatologia do fenômeno, para Jesus curá-lo na frente de todos, não havia testemunho da manifestação divina por intermédio do jovem. Compreenderam? Mas não é só isso. Porque Jesus alonga o processo de dor. Né? O que é que ele fala? Há quanto tempo isso lhe acontece? Desde a infância. Muitas vezes lançou ele está conversando, né? Ele está conversando. Depois ele fala, se o pode, está no diálogo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12.
Todas as obsessões são como provas que concorrem para o nosso progresso e devem ser aceitas com resignação. Quer dizer, aquele processo obsessivo que durou ali na frente de Jesus também é uma prova como qualquer outra e concorre para o nosso benefício. E nós devemos aceitar as influências obsessivas porque nos ajudam a melhorar. Basta aceitarmos com resignação. Joana de Ângeles vai dizer que o sofrimento é uma via de purificação no livro Espírito e Vida. E no livro maior, no mundo maior, que temos falado a respeito da Cipriana, ela diz o seguinte: a dor expande a vida, o sacrifício libera a vida. Qual é maior, a dor ou o sacrifício? O sacrifício. A dor expande a vida, mas o sacrifício faz algo mais. Entenderam bem, gente? Então, nós temos o processo obsessivo. Tem que terminar 10 horas. 10 horas. Eu tinha muito para falar aqui. Só das obras de André Luiz, eu posso falar aqui das obras de André Luiz de 8 livros. Posso falar aqui de 8 livros. Mas ainda é razoável a gente começar pelo livro dos médiuns. O que diz Kardec a respeito da obsessão? A obsessão, né, é toda a influência realizada por um espírito inferior que quer se comunicar no lugar dos outros que são evocados, né? Ela é realizada, a obsessão, exclusivamente pelos espíritos inferiores, porque os superiores só aconselham. Eles combatem a presença dos maus, mas se não são ouvidos, eles se afastam. Percebe o grau de livre-arbítrio que nós temos? Quer dizer, se a gente ouve uma voz, já vão sabendo, está te dando uma ordem, faz o contrário. Porque os superiores nunca ordenam. Deu para entender bem? Os superiores nunca dão ordem. Eles só aconselham. E diz Kardec que a obsessão, ela se divide em 3 tipos, conforme o grau de influência dos espíritos e os efeitos do processo obsessivo. Sendo obsessão simples, fascinação e subjugação. Antes mesmo da obsessão simples, a gente pode ser enganado pelos espíritos sem que isso se configure um processo obsessivo. Deu para entender isso? Por exemplo, um homem muito inteligente, né? E honesto. Muito inteligente e honesto. Ele pode ser aí pela rua enganado por alguém muitíssimo espertalhão. Pode ou não pode? De forma semelhante, nós podemos ser enganados pelos espíritos sem que isso configure nem mesmo o processo de obsessão simples. Qual é o processo de obsessão simples? O processo de obsessão simples é aquele espírito que quer se comunicar conosco, que se comunica conosco, mas ele é meramente um importuno. Ele se apresenta mesmo que nós evoquemos outros espíritos. Porém, a obsessão simples não tem nenhuma espécie de prejuízo. Só é algo desagradável. Chegou um pensamento que é um pensamento estranho, um pensamento desagradável. O espírito, ele não se esconde. E nós sabemos que estamos lidando com um espírito mentiroso. É só algo desagradável. Esse é o processo de obsessão simples. Tudo bem?
A fascinação é bem diferente do processo de obsessão simples, porque nós não nos acreditamos enganados. O Espírito nos traz uma ideia que paralisa a capacidade de analisarmos se aquela mensagem é adequada ou inadequada. Pode levar a pessoa a achar determinadas doutrinas e teorias como sendo ideias maravilhosas, quando ressalta aos olhos de todos que não passa de algo absurdo. Esse processo de fascinação, muito diferente da obsessão, em que nós estamos sendo enganados sem saber, pode nos levar a uma situação vexatória, comprometedora e até perigosa. Eu tinha um amigo que ele estava algo fascinado com o seguinte episódio: quando surgiu aquela lei de trânsito em que os carros devem parar para que os pedestres atravessem a faixa, ele se julgava o rei da faixa. Ele falou assim: eu vou dar o sinal. Quando eu der o sinal, esticando o braço, os carros têm que parar e eu vou atravessar a faixa. E nós falávamos para ele, né? Cuidado, vai, que o cara está pensando, o motorista está pensando em alguma coisa da família, né? Está pegando o celular no carro e não te vê. Não, agora eu sou o rei da faixa. Quase morreu atropelado. Porque a fascinação pode levar a uma situação perigosa. Pode levar a uma situação perigosa. E a subjugação, o que é? A subjugação se divide em dois tipos: subjugação moral e subjugação física. Subjugação moral é quando nós aceitamos como adequada uma ideia que é absurda. É, de certa forma, semelhante à fascinação. E a subjugação física? A subjugação física é quando há uma atuação sobre os nossos órgãos, produzindo movimentos involuntários. Qual é a causa das obsessões? Kardec aponta no Livro dos Médiuns 5 causas do processo obsessivo. A primeira causa, a vingança por atos praticados nessa vida ou em vidas anteriores, né? O simples desejo de fazer o mal, quando o espírito sofre, deseja que nós soframos. Aí é razoável que nós nos mantenhamos de forma paciente para cansar o espírito, de forma que ele se torne impaciente por nós não executarmos aquela sugestão que ele nos dá. Ódio e inveja do mal. Quando os espíritos obsessores querem influenciar pessoas boas, pessoas honestas, pessoas que trabalham pelo bem. Está dando para entender aí? A quarta causa é uma espécie de covardia, porque eles influenciam aquelas pessoas que não possuem um desenvolvimento moral tal que possam ser afastados esses espíritos. E a quinta causa são os espíritos até bons, mas que eles carregam sistemas de ideias relativa à política, à economia, à moral e qualquer outra espécie de assunto, que o desejo único dele é fazer com que prevaleça a sua ideia sobre todas as outras. E muitas vezes, alguns desses espíritos utilizam, assim como na fascinação, utilizam as grandes palavras: caridade, amor, Deus, para se insinuarem. Porque a moral, para eles, é o que menos importa. O que eles querem fazer, apesar de serem bons, é valer as suas ideias sobre todas as outras ideias. Essas são as causas da obsessão, né? Vamos então falar do livro Nosso Lar. Jônia? Ixi, tem muito livro para falar aqui. Livro Nosso Lar, né? André Luiz vai começar a trabalhar nas câmaras de retificação. Ribeiro
um senhor ancião, ele está lá gritando para Tobias que ele está sem ar, estou com falta de ar. Aí, Tobias, me ajuda. E Tobias chega, mas o que é isso? Por que Ribeiro piorou tanto? Aí vem a enfermeira e diz assim, Tobias, ele teve uma crise. Ele teve aqui uma crise. Ele se levantou, ele correu desabaladamente e foi impossível trazê-lo de volta ao leito. Qual é a causa? Foi dado nele um passe de prostração para tirar as forças e o movimento de forma que ele pudesse voltar para a cama. Né? Foi dado nele um passe de prostração para ele voltar para a cama. E aí ele está lá na cama. Né? Por que era a causa do processo obsessivo? A família. A família encarnada emitiu pensamentos inadequados, pensamentos, né, algo escuros, que atingiram Ribeiro na colônia Nosso Lar. Livro de Egorina Cunha. O livro Nosso Lar está na ionosfera, de 50 quilômetros a 1000 quilômetros de distância. Veio o pensamento indevido, foi alcançar Ribeiro lá dos encarnados para um desencarnados. Livros mensageiros. O caso retratado, algo retratado, o filme. O filme, na verdade, trata de vários casos das obras de André Luiz, né? Mas o caso do Otávio, ele teve 30 anos de preparação na colônia Nosso Lar. Ele deveria ter a mediunidade de vidência. No caso dele, ele não ia se casar. Ele deveria cuidar de 6 órfãos, que eram espíritos, todos os 6, mais elevados que ele na colônia Nosso Lar, que muito auxiliaram. Ele ia fazer uma espécie de retribuição a esses 6 espíritos, que seriam órfãos que ele cuidaria, para que ele próprio não caísse novamente nas tentações do sexo e da riqueza. Aí ele vem, acha que a mediunidade é a alucinação. Em vez de procurar uma orientação na casa espírita, ele foi procurar um médico. O médico sugeriu o que para ele? Ter relações sexuais. E ele seguiu o conselho do médico. Se atrapalhou todo. Quando o pai morreu, e morreu também a madrasta, ele abandonou os 6 espíritos órfãos que eram mais elevados que ele. Daí o que aconteceu? Ele, pelas relações sexuais desregradas que tinha, foi obrigado a casar com uma mulher de natureza espiritual bastante inferior a dele. Ela era obsidiada, diz o livro, literalmente por um monstro. Esse monstro nasceu como filho deles e ele era obsidiado pela mulher e pelo filho. Morreu por volta dos 40 anos com sífilis e vinculado ao álcool. Vou pular o Monteiro é importante. Mas eu queria chegar na parte da desobsessão, aí porque é importante falar da desobsessão, né? A gente só está falando do processo obsessivo. Só aí tem muita coisa. O Monteiro, no livro Os Mensageiros, ele vem da colônia Nosso Lar para ser, diz o livro, um doutrinador. Sabem qual é o papel do doutrinador na casa espírita? Hoje é chamado de dialogador. É numa reunião mediúnica, em que sentam vários médios em torno de uma mesa e o dialogador tem que conversar de uma forma amorosa com os espíritos, né? Que são trazidos, às vezes espíritos bastante sofredores. O dialogador tem que conversar de uma forma amorosa com esses espíritos, dando a eles a direção de um bom caminho espiritual. E o que Monteiro fazia? Ele estudava muito. Mas ele não queria dialogar. Ele queria vencer o diálogo. Para ele, não era um diálogo, era uma batalha. Diz o livro que Monteiro queria reduzir a zero
os argumentos dos espíritos. Meu Deus do céu, está fazendo tudo errado. Eu sou um dialogador, né? E divido com mais duas pessoas o processo de dialogar. Certa feita, uma vez, um espírito apareceu e disse: eu estou já há algum tempo, bastante tempo, analisando a possibilidade de mudar do mal para o bem. Aí me lembrei de Paulo, né? E falei célere assim, em vez de eu falar de uma forma amorosa, falei algo rápido. Por que você não inspira em Paulo, que de Saulo se transformou em Paulo em menos de um segundo? O espírito não gostou da forma como eu falei e ficou algum tempo vinculado comigo, né? Como na tentativa de gerar um processo obsessivo. Então a gente tem que dialogar com carinho, porque mesmo entre os encarnados, isso forma laços. Isso forma laços. Esses laços podem ser tais, vou dar uma ideia para vocês. Deixa eu lembrar do livro. No Mundo Maior, ainda o caso de Pedro e Camilo. Uma quantidade de fios negros, uma quantidade de fios escuros, finos, ligando o obsessor e o obsediado do tórax à cabeça. Era muitos, uma quantidade imensa de fios, que Cipriana tirou com uma oração e alguns diálogos. Percebam então que o amar os inimigos não é uma espécie de brincadeira. O amar os inimigos elimina esses fios, que às vezes é numa quantidade infinita em nós. Não é uma brincadeira. De forma que o amor, a compreensão, a fraternidade vão ser um dia entendidos com tanto valor quanto nós damos o pão, o remédio e a água. Porque não é brincadeira. Nos desvincula, nos liberta. E o ensino que Jesus nos trouxe é antes de tudo. Ele falou de uma semente de mostarda, ele falou de uma figueira, né? Uma figueira inútil, ele falou de uma moeda sem significado. Ele também silenciou a própria defesa, né, no Sinédrio. Ele auxiliou dando solução aos problemas do povo, mas antes de tudo, ele nos trouxe uma doutrina que é efetivamente libertadora do processo de obsessão e de todos os obsessores, sem qualquer espécie de retórica. Que Jesus nos abençoe. Aparece, né? Queridos irmãos, queridas irmãs, unamo-nos nos nossos fluidos mentais e pedimos àqueles presentes que possuem fluidos cardíacos, fluidos amorosos, mais elevados que o nosso, possam também se unir para que juntos chamemos o nosso Mestre. Mestre amado Jesus, observa-nos, Senhor, reunidos na manhã deste domingo, desejando cada vez mais comungar com a espiritualidade superior. Sabemos da necessidade de estudo para observarmos que o processo obsessivo, antes de tudo, é também uma tarefa para nós em que devemos fazer a conversão desses irmãos ainda inferiores a nós. Estendemos uma mão aos irmãos superiores, mas também devemos estender uma mão aos irmãos inferiores, de forma que todos nós
possamos evoluir. Assim, Jesus, eles que são instrumentos de teste da nossa fé, instrumento de teste da perseverança que temos no bem, auxilia-nos que, na verdade, possamos transformá-los no amor e no bem que nós próprios desejamos ter. Abençoa-nos, Jesus, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.